Sou Marcos Juan, sou graduando em História na licenciatura, sou fotógrafo e sou natural de São João do Rei. Meu nome é Jairo Braga Machado, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí fiz minha pós na PUC BH, depois voltei para Juiz de Fora, onde eu fiz arquivologia. Fui, durante 33 anos, eu fui funcionário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu fui diretor do Museu Regional de São João do Rei em 2 gestões. E a partir de 2007, nós fomos transferidos para a casa do antigo diretor da rede ferroviária, e com o objetivo de ali instalar o escritório técnico e criarmos um arquivo histórico à altura da comarca, da antiga comarca do Rio das Novas. Eu sou Natália Larsen, sou arquiteta e urbanista. Atualmente sou doutoranda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, em ambiente construído. Também sou presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de São João do Rei, vice-presidente do Instituto Território Vertentes e atuante na elaboração de projetos de restauração e termos de fomento. Eu sou Patrick Anderson, sou natural aqui de São João do Rei mesmo, tenho 29 anos. Então, no caso, em específico, eu sou funcionário somente da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então, eu toco sino assim, desde de novo, né? Mas assim como profissão, que eu tenho a responsabilidade, o compromisso tem mais ou menos na faixa de uns 5 anos, mais ou menos. Então, é bem recente, por assim dizer. Se eu não estou muito enganado, a tradição dos sinos ela é milenar e vai ter essa primeira referência desde a China, os tempos dos deuses chineses, né? Lá como eles são cultuados, e são assim, enormes esses sinos lá utilizados, que depois de um tempo vai ser assimilado pelo cristianismo, pelo catolicismo, em consequência, e vai se expandir na Itália, na Europa em geral. Depois isso vai chegar aqui no Brasil e consequentemente São João do Rei. Bem provável que essa tradição seja mantida em São João desde o início do século XVIII, só que de outra forma, né? Porque a configuração dos sinos, do toque dos sinos, como a gente conhece atualmente, eu acredito que seja algo que tenha sido normalizado, criado esse modo de tocar em finais do século XIX, e quando as igrejas estão com as torres totalmente construídas com os sinos dos seus devidos lugares, né, que se vai ter essa normalização de como se dão esses toques. Mas eles vão ser formados no decorrer do século XVIII, primeira metade do XIX.
quando você fala de linguagem de toque de sinos em Minas Gerais, nas Minas Gerais, você tem como referência a cidade de São João del Rei. Eu posso falar isso enquanto atuei como coordenador aqui em São João del Rei, mas eu tive a oportunidade de visitar Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas, Diamantina. Você tem o toque, você tem os toques do sino e você tem a linguagem. Mas você não tem como a complexidade, de que tem São João del Rei. Esse fenômeno aí da gente, eu não sei por qual motivo, né? Com razão, acredito eu, pela importância, pela influência da música, das corporações musicais na antiga vila, depois na cidade, enfim. Uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção também, a importância das irmandades leigas nesse processo de linguagem. Então, sem nenhuma dúvida, São João del Rei é a grande referência nas Minas Gerais da linguagem do toque do sino. Porque as cidades, as outras tiveram, né? Elas, eu falei dela, porque elas não experimentaram desse fenômeno. Mas São João del Rei mantém até hoje. Algumas modificações, mas ainda bastante significativa, bastante representativa, essa linguagem para nós. Então, a toque do sino de São João, eu falo isso até para o grupo de dispersão de alunos no carro, que ele é diferente das demais cidades, né? Isso age como um código Morse no dia a dia da população de São João. Por quê? Uma série de regras que o sino tem, na qual ele age com a sociedade. Então, tipo assim, tem determinados toques que tem um dia certo que ele só pode fazer, tem certos toques que só pode ser feito uma vez no ano, ou uma determinada hora só do dia ou da noite, né? E como que é feito essa espécie de código Morse? Por exemplo, o toque fúnebre é uma modalidade só, o toque fúnebre, o dobro dos sinos. Mas no toque de sino ele consegue se dividir em 7. No toque fúnebre você consegue comunicar com a sociedade se quem morreu é homem, mulher, criança, se é o religioso da igreja, tipo o padre, o papa, o bispo, ou até mesmo uma pessoa que sequer não tem vínculo com a igreja, no caso. E tem outros toques, né, que no caso, igual ontem, você pilar no circo, que é usar a imagem padroeira da igreja do Pilar, né, essa é a padroeira da cidade. Tem vários toques que anunciam uma missa mais importante, uma missa mais simples, semanal. É um leque de opções, então eu recomendaria de visitar o estudo de vocês e o Museu dos Sinos, que lá tem um mural que fala direitinho a regra, a ocasião, é da hierarquia, né? Por exemplo, aqui são 4 irmandades, né? As duas principais, que são os 2 sinos da frente, Santíssimo, Sacramento e Passos. E os 2 auxiliares da lateral, sino de São Miguel e Almas e sino da Irmandade da Boa Morte. Então, por exemplo, aqui quando morre um irmão, vamos supor do Santíssimo, morreu, que é a Irmandade do Santíssimo, dobra-se só o sino menor com o sino do Santíssimo, que vai indicar que vai enterrar uma pessoa que tem vínculo com a Irmandade do Santíssimo, por assim dizer. A mesma coisa, Passos, dobra-se só o sininho e o sino dos Passos, indicando um irmão do lado dos Passos. Só que, claro, vai ter aquela diferença entre homem e mulher. No aviso, né, se for 2 séries, é mulher. Se for 3 séries, é homem. Então tem uma diferença. Aí que a pessoa entende. Através dessas séries, ela já sabe se quem morreu, o irmão é homem ou é mulher. Né? Já, por exemplo, no Carmo, no Rosário, São Francisco e Mercês, tem uma diferença. É a mesma coisa. Só que lá não tem esse monte de irmandade igual tem aqui. Lá, por exemplo, na Senhora do Carmo, é só os irmãos do Monte Carmelo, da Ordem Terceira. E lá, quando morre um irmão da ordem, que seja homem ou que seja mulher, dobra-se o pequeno, o médio e o grande. Diferente daqui, que eu falei que era só o pequeno e o sino da Irmandade. Já na outra, tem mais um, que é o sino médio. E é o mesmo procedimento. 3 séries homem, 2 séries mulher. Aí anuncia de manhã, né, o sepultamento,
Ou à tarde, por exemplo, se ele vai enterrar amanhã às 10 horas da manhã, aí dobra-se agora à tarde, qualquer horário que o senhor achar melhor para ele, homem e mulher, aquela diferença, 2 séries ou 3 séries, e de manhã, que vamos supor, se o enterro é 10, ele dobra 9h15, 45 minutos antes, para as pessoas já se ligar, falar, ó, daqui 45 minutos está chegando o enterro da pessoa, ou para a missa, ou para o cemitério, aí na hora que der a hora, dobra de novo. Ou entra para a igreja para a missa, ou passa direto para o cemitério. É a regra. Geração em geração. Tem famílias que têm, às vezes, igual a família do ex-senhor aqui, né, que é a família, uma família Silva, que a gente aprendeu muito com eles. São irmãos, um é de uma igreja, outro é de outra, mas no caso podem ter sozinhos, no caso, então vai aprendendo de geração em geração. Então, assim, a gente aprendeu com eles, né, agora tem os menores que vêm aprendendo com a gente, e por aí vai. Sim. Mesmo, e acaba que vira algo de criação mesmo. As pessoas que estão, os meninos, né, principalmente os meninos que nascem, são criados aqui na região do centro da cidade, veem isso muito sempre, né, vem sempre os sinos tocando e se cresce uma vontade de estar ali dentro, estar tocando o sino, aprender sobre os sinos, sobre esses toques. E é algo que é geracional, de geração em geração sempre vai se aparecer uma turma de uns 5 ou 6 meninos que vão estar ali aprendendo esses toques, mesmo que seja dobrar um sino seja muito perigoso, mas eles topam o desafio, né, por um amor ou algo interior que chame eles, mas que vira de certa forma identidade dessas pessoas que vão perpetuar o toque. Então, isso você aprende de pequeno. Sim. Igual eu disse, eu aprendi com digamos, uma espiritualidade superior a mim. Então, no caso, hoje a gente que tem, digamos, essa meia-idade, por assim dizer, que vem, os mais novos aprendem com a gente. Então a gente tenta, o que a gente aprendeu, a gente passa para eles da forma que a gente aprendeu. O ponto positivo é que, tipo assim, como você foi criado dentro de uma igreja, né, aprendeu a tocar sino, que é uma coisa que tem relação com a parte religiosa da igreja.
Então, digamos, é uma coisa que quando você está lá tocando sem a responsabilidade, é uma coisa boa. Mas na hora que você vê que você pega o compromisso, as coisas mudam de figura. Né? Então, eu falo que é muita responsabilidade, porque você tem que olhar quem está indo lá, né? Se as crianças são muito novas, se está subindo alguém, às vezes tonto, embriagado, né? Você tem que controlar. Às vezes sobe digamos, umas pessoas mais ignorantes do que outras, e você tem que administrar isso tudo. Aí, outro ponto também negativo que eu falo é o sentido, o sino ele exige muito de você. Né? Às vezes tem ocasiões que você tem que acordar muito cedo, aí tem ocasiões que você tem que ficar o dia inteiro por conta agarrado no sino. Né? No caso, hoje em dia tem procissões muito tarde, né? E essas procissões tarde te prendem, às vezes até 9, 10 horas da noite, esperando a procissão passar. E como você sobe de pouco, você vê que o barulho é bem intenso. Mas com o decorrer do uso, você passa a acostumar. E nesse acostumar, seu ouvido ele acostuma com o barulho, para você é normal. Mas é nítido que gradativamente aquilo vai te afetando. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele foi fazer um exame na empresa onde ele trabalhava e teve um diagnóstico que ele perdeu 80% de audição. E ele nem sequer assim, foi percebendo, foi gradativo, ele escuta normal, mas no exame lá bem minucioso. Então, esses são os pontos negativos. Agora, ponto positivo é o ponto que, tipo assim, é uma profissão que você ganha uma certa regalia, porque não é toda hora que toca o sino. Então, enquanto o sino não está tocando, você está dentro da igreja, mas, digamos, você está mais livre, mais solto. Não é uma coisa... Mas quando acontece, tem esses contratos. Por exemplo, para tocar os 2 sinos do carro, quando eu tocou de manhã, ficou 4 menininhos pequenos, 5 numa torre, e eu e mais um na outra, sozinho. Ela me deu um trajeto da procissão. Eles falaram, se dá pra gente limpar, eu acho que se a gente correr, talvez dê para São Francisco. Eles fazem uma rota. Então, por exemplo, para gerar o espaço de tempo da procissão da igreja. Eles tocam para anunciar, né, o sino onde que vai sair essa procissão, ele toca para anunciar que está tendo essa festa, que essa procissão está acontecendo, enquanto quando ele vai passar em outra igreja, o sino toca em forma de homenagem ao santo.
nossa amada mãe. Então, o sino assassino, muita gente fala que foi real, outros falam que é uma lenda contada, então não tem como saber ao certo. O que se data é que aconteceu mais ou menos na década de 1910, mais ou menos. Disse que tinha uma certa procissão passando nas proximidades da igreja e o sino parou de tocar. E nessa que o sino parou de tocar, eles foram ver porque o sino simplesmente parou aleatoriamente. Aí comprovou, chegou lá e viu o sineiro deitado, morto, inconsciente. Aí veio aquela lenda, o sino assassino. Aí diz a lenda que acorrentaram o sino, amarraram o sino com corda, bateram no sino, desceram o sino da torre, colocaram na sacristia, que eu acho que é uma baita mentira, porque seria um prejuízo enorme você descer o sino, um peso enorme, que no caso é o sino de São Francisco, e ficar com um buraco na fachada da igreja e sem poder fazer o toque do sino. Acho que vai ter alguma divergência em algum ponto com alguém que for contar depois, mas faz parte. Se eu não me engano, o fato, o acontecido, foi verdade, o sino matou um cara. Foi numa festa de Passos, um sineiro com o nome de... tinha um apelido de João Pilão, que gostava muito de tomar uns goles, de beber, e que num dia dessa festa, se não me engano foi no depósito dos Passos, que acontece no sábado, no sábado, véspera do domingo do encontro, onde a imagem do Senhor dos Passos sai da igreja do Pilar, velada, e é levada para a igreja de São Francisco, e os sinos dobram, eles comunicam esse acontecido, As igrejas conversam entre si, e que ele estando bêbado, ele subiu na torre sozinho, sem a turma que normalmente acompanhava ele, e conforme ele foi dando embalo no sino, o sino, como ele estava tonto, o sino bateu na testa dele e ele caiu morto dentro da torre. E depois encontraram o corpo, ele foi enterrado. Só que o sino, segundo a história, o sino foi preso. O sino foi descido da torre, preso, e dizem que colocaram correntes para que ele não tocasse. O que eu acredito que pode, que na verdade dizem que até ocorreu um julgamento do sino, mas aí eu não sei se dá para acreditar nessa história. Mas o fato é que o sino, como ele foi de certa forma proibido de tocar, ele foi rachando, ele estragou, porque quando o sino não é tocado ele tende a estragar, a rachar, e ele se calou, e sendo assim tiveram de mandar fazer um outro sino. Ouvi da minha família, ouvi também do documentário que fala sobre os sinos, que é o Entoados, conhece? Tem no YouTube, vale a pena assistir. E tem também um outro, que eu acho que foi até feito pelo Infame mais curto, posterior ao do Entoados, também, que vale a pena vocês assistirem. E você acredita nessa lenda? Não muito, mas assim, eu passo a lenda adiante porque faz parte da história. Qual a sua visão sobre a lenda do sino assassino Jerônimo de São João del Rei? Você acha que seja verídica? Então vamos completar. Eu acho que ocorreu sim um acidente, porque a atividade sineira é uma atividade que você tem que ter bastante atenção pelo peso do sino, O sino tem mais de 20 toneladas de peso, então não é uma atividade assim tão simples, tão leve. Eu acredito que tenha ocorrido sim um acidente. Um acidente, eu me lembro ainda, na minha juventude, do sino de São Gonçalo ter ferido mortalmente um sineiro, um adolescente. Agora, toda essa questão do sino assassino, primeiro que eu tiro essa coisa de assassino, Eu acho que juridicamente
procede essa colocação. Porque o sino é imaterial, né? E tá. Agora, que houve um acidente, que morreu, inclusive a minha tia, que está com 96 anos, ela fala do sineiro Juca Pilão. Né? Que ele tinha bebido um pouco a mais, né? E veio esse sino, ele teve um acidente e o acidente foi fatal. Agora, a questão do sino ter sido julgado, eu acho isso sem nenhum propósito. Por que eu estou te falando isso? Se você vai na igreja, se você pega nos processos clínicos, e eu trabalho um pouquinho com isso, com os processos clínicos do século 18, 19 e 20, você não encontra nenhuma referência a esse acidente. E se você pergunta à igreja também, os eclesiásticos, nenhum deles, o bispo e tal, fala que não tem nenhuma procedência, né? E para nós da história, nós historiadores, nós temos que trabalhar com o documento, né? Se aparecer amanhã um documento do processo do sino, que o sino foi julgado, tal, registrado ali, eu vou mudar meu ponto de vista, mas por enquanto acredito que seja uma lenda. Houve um acidente, né? Esse sino ele deve ter passado por uma manutenção, deve ter sido concorrente, e daí ele desce acorrentado. Olha, todo sino, para descer de uma sineira, ele tem que faça o uso da corrente, porque a corrente é extremamente resistente ao peso, né? Suporta o peso diretamente. Então é isso, ele deve ter passado por uma manutenção, ver se ele estava fora do eixo, esse tipo de coisa. Eu não sou técnico, né, para estar falando, mas pela minha formação em história, eu acho que é lenda mesmo. Mas eu acho importante a lenda também, eu não estou fazendo aqui, eu só estou colocando o meu ponto de vista, né? Mas eu acho importante essa questão da lenda, porque é uma cidade de 300 anos e que tem várias trajetórias, né? Trajetórias sociais diferentes, distintas. Então, e as lendas, elas fazem parte dessa cultura. Mas daí a gente acreditar, né, dentro de uma racionalidade, eu acho muito difícil. O patrimônio imaterial e imaterial, embora a gente divida, né, essas duas categorias nos órgãos de preservação, é muito importante a gente ter claro que, na verdade, essa divisão ela se dá por uma necessidade de organização dos trabalhos, mas que, de fato, não há separação entre a materialidade do sino, né, ou seja, a sua forma, e o seu toque e o ofício cineiro. Então, isso é importante deixar claro que essa separação ela foi importante nos órgãos de preservação para poder trazer mais luz ao patrimônio imaterial, que, de certa forma, ficava sempre em segundo plano quando a gente estava tratando do patrimônio como um todo, né? Ou seja, o patrimônio material sempre tinha mais empenho, né, nas suas ações do que o imaterial. Então se criou duas políticas distintas que diz respeito a um único produto. No caso dos sinos, eles já são bens integrados das igrejas, por exemplo, em São João del Rei, né, as igrejas barrocas, eles já possuem o sino e já faz parte do tombamento da igreja, como um bem integrado. Ocorre que se trata da torre sineira e do sino como a sua materialidade. Quando é proposto o registro imaterial dos sinos, que foi proposto inclusive por São João del Rei, a intenção era salvaguardar o conhecimento por trás da prática sineira, ou seja, tanto do ofício sineiro, do sineiro, quanto o toque do sino. Então, na realidade, são duas áreas que estão completamente entrelaçadas, né? Mas aí as divisões elas funcionam para termos de fomento, né? Para ações de salvaguarda ou ações de restauração. Então é muito mais uma divisão normativa e regulamentatória do que de fato uma divisão real, né? A importância é que se você pega toda atividade manual, né,
era exercida por mão de obra escrava. Eu vou escravizar, mas eu vou usar escravo. Tá. Então, todo esse trabalho, todo o tocar do sino, né, já no final do XVIII, que se desenvolve pelo século XIX, é atividade de africanos. Eu acho que dentro dessa concepção, eu acho extremamente importante já se fala em preservação e manutenção. Segundo, né, a linguagem do toque dos sinos, ela representa esse patrimônio imaterial que é bastante desenvolvido, é bastante divulgado nas camadas populares. Eu acho isso extremamente importante. Quando a gente preserva isso e registra, torna isso registro, na realidade a gente está preservando, está levando em consideração a importância desses grupos sociais que, infelizmente, lamentavelmente, nem sempre eles são privilegiados, eles são colocados na historiografia oficial. Esse é o meu ponto de vista. Quando você trabalha com patrimônio imaterial, você devolve a esses grupos, né, a questão da cidadania, o exercício da cidadania através da memória, através da preservação cultural. Eu acho bastante importante, né? Tanto é que foi movido um processo de tombamento do toque dos sinos em Minas Gerais, não só em São João del Rei. São João del Rei, como eu acredito que seja força motriz, né, inicial, que puxou esse tombamento. Tombamento não é um registro, né? Porque como é imaterial não tem como ser tombado, só registrado. E é de grande valia que isso tenha sido feito. E seria bom, né, que se conseguisse formas de que se ampliasse esse toque dos sinos, né, esse ensino do toque dos sinos para outras pessoas da cidade mesmo, ou de outras cidades, para que não se perca. Em teoria não, na prática eles já são tomados, porque eles fazem parte das igrejas, né? Estou falando, claro, das igrejas que são tomadas. Aqui não, Igreja do Carmo, Igreja de São Francisco, Pilar, Rosário, São José do Operário, São Gonçalo, a da Santa Casa, todas elas têm um tombamento, alguns municipais, outros estaduais, estaduais não, desculpa, não tem tombamento estadual, federal e municipal. Então, em teoria, estão todos tombados, né, os sinos. Na prática, é que talvez os sinos acabam, por exemplo, numa elaboração de um projeto de restauração de uma igreja, os sinos eles ficam sempre por último, né? Então muitas vezes eles não são tratados da forma como deveria num processo de restauro. É também importante dizer que o conhecimento para reparo do sino é muito raro hoje, né? Recentemente eu elaborei um termo de fomento para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo exatamente para trazer o mestre de ofício, que é o José Trindade, ex-artífice do IFAM, que tem um conhecimento vasto sobre o reparo, mas que é realidade. Então, nesse momento, o que a gente precisa é disseminar a informação dos reparos, talvez formar novos mestres de ofício para realizar esses reparos, para que a gente não perca esse conhecimento. Bom, eu entendo que a importância do toque para a cidade, primeiro uma forma de preservar algo que ainda é muito forte em São João del Rei, né? Com essa oficina do José Trindade, a gente acabou conhecendo outras realidades, como por exemplo de Congonhas, que também ainda tem mantido o toque, mas mesmo assim já muita coisa se perdeu, né? Da manutenção de tipos e variedades de toque. Ou seja, São João del Rei talvez seja uma das cidades mais importantes, e aí eu falo realmente do mundo, da preservação do patrimônio cultural, do toque dos sinos e dos reparos. Então, eu entendo que preservar o toque dos sinos é
tá muito mais além de preservar uma manifestação religiosa, um rito, né, uma liturgia, mas também de preservar uma manifestação musical bastante autêntica e local, né? E você vê que a gente está realmente numa cidade onde a música ela é muito difundida, ela está em todas as classes, e nós temos a Lira, São Joanense, a Orquestra Ribeiro Bastos, todas as orquestras muito antigas, e essa aprendizagem, essa musicalidade, ela está tanto nas orquestras como ela está nas torres-cineiras. Eu acho que isso é de uma riqueza que é indescritível. Nem todo mundo pensa assim igual, mas eu acho que como é uma coisa que a gente acostumou desde pequeno, né, desde novo, que a gente vê, né, no nosso dia a dia, a gente está parado, às vezes escuta uma igreja tocando, ou eu quando era pequeno, minha mãe às vezes me levava numa procissão, alguma coisa, via o sino tocando, eu acho que é importante, porque é uma coisa que já está enraizado no nosso dia a dia, né, a gente já tem aquele costume, então num dia de procissão, igual foi ontem, ainda mais feriado, a gente pega para poder reunir a turma, né? Porque às vezes um trabalha num lugar, outro trabalha no outro, não tem aquele convívio. Então a turma, digamos, se reúne através das procissões, no sino. Então às vezes reúne para um horário de sino, mas também reúne para poder ver, para botar o assunto em dia, conversar, rir um pouco, distrair, assim, como um hobby, né? Tipo, assim, assim dizer. E a importância é porque leva o nome da cidade, né? Que é a cidade onde se nos fala, né? Então, a cidade onde se nos fala, se o sino parar de tocar, é o fim de carreira. Aí tem que trocar, achar outro nome. Depois vocês me dão um segundo desse. Mas tudo bem, não vou isso. Você já andou de tirolesa, amiga? Você já andou de tirolesa? Não, amiga, eu nunca passei por de alpino, cara, subir isso aqui cada uma hora às vezes. Moço do céu. Nossa, eu não Vocês viram como é que eu tava moto? Não, você tem toda A razão. estrada é toda desse jeito aqui? Ai, que legal. Acho que é assim, filho. Não, eu já tô cansada. Eu tô muito... Não, e depois você chega lá na torre e ainda tem que bater o sino. Eu deixo ela pra lá. Porque eu demitido na hora. Depois você deixa eu gravar uns stories aí, que eu acho que eu vou pegar aqui. Ai, na Santa Rita. Ai, sim, Tá em mim? Ai, Jesus. Ai, que lindo, gente. Eu estou vivendo um sonho, cara. Ai, meu Deus. Mas não nesse aqui.